Pneumonia bovina, segundo episódio, como detectar a doença e tipos de vacinas. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. A pneumonia em bovinos pode ser causada por diferentes micro-organismos, sendo os vírus e as bactérias os mais comuns. Como nós falamos no episódio anterior, vários fatores podem influenciar no desenvolvimento da doença, como o transporte dos animais, a imunidade baixa, alimentação não balanceada, qualidade do ar ruim, como época seca, por exemplo, né? Além disso, no inverno, aumenta então o risco da pneumonia bovina. A doença é uma inflamação dos pulmões que atinge principalmente bezerros e animais confinados, tanto de raças para leite quanto para corte. As perdas econômicas associadas a essas doenças são grandes e os fatores que desencadeiam essas perdas são a mortalidade, redução no ganho de peso, mão de obra para manejar os bezerros em tratamento, custos dos medicamentos e também honorários dos veterinários. O médico veterinário, consultor técnico da Zoetis Saúde Animal, Michael Ferreira Fernandes, proseou comigo e falou sobre como detectar a doença. Franz, assim, o conhecimento sempre é acima de tudo, né? A gente saber com o que está lidando e saber o que fazer. Então, como eu falei que mudança de dieta, transporte, higiene, mudança de temperatura e poeira, mudança de lote, desmame, são todos fatores predisponentes para causar a doença, eu tenho que procurar primeiramente também melhorar esses fatores, né? Minimizar a presença da poeira, né? Obedecer à lotação de animais, seja no bezerreiro, seja no compost barn, freestyle ou no confinamento de animais de gado de corte, né? No caso das bezerrinhas, dá uma casinha para ela, uma condição melhor de higiene, com menos umidade, né? Ou de preferência um bezerreiro individual para proteger ela do frio e das intempéries. Então, fazer o beabá, o base, né? O básico que cabe dentro de qualquer fazenda, seja ela tecnificada ou não, que depende só do fator humano, para aí a gente entrar na doença em si. Como eu identifico a doença? Bom, no bezerreiro, quando eu estou tratando das bezerras, primeiro sintoma, a bezerra ela cai o apetite. Ou pus ração para essa bezerra e para as demais iguais, ela tem a mesma idade das outras e ela caiu o apetite. Então ela fica quietinha, às vezes deitada, né, no canto dela amuada, você olha o vazio está fundo, a cabeça está baixa, procurando o ar, respiração ofegante. E na dúvida, Franz, eu coloco o termômetro. Tem que ter sempre um termômetro em mãos, uma ferramenta barata e prática para ver a medição de temperatura. Como é que faz a medição de temperatura no bovino? A gente afere a medição de temperatura com um termômetro digital simples, desse que vende em farmácia, serve tanto para humanos como para bovinos. A gente introduz no reto da bezerrinha, do boi, do animal, e deu positivo acima de 39,5 graus, é considerado febre. Você olhou a mucosa do bezerro, para quem está lá no campo entende bem, olha a mucosa, não está amarela, não está pálida, está vermelha, opa, você já rosa clara, você sabe que tristezinha o animal não tem, né? Principalmente não tem presente de carrapatos, ou se tem a mucosa está rosa, opa, você já elimina o fator tristezinha. Mediu a temperatura, se tiver com a mucosa feia assim, amarela ou pálida, é tristezinha, mas se está bonita e com febre, é pneumonia. É o primeiro sinal que a gente pode, na dúvida, identificar do animal que está com pneumonia. Quando chega no estado do animal estar com aquela tosse, aquela ronqueira, ou aquele catarro, é porque o animal já está grave. Ali tem que entrar com tratamento com antibiótico. Então, se atentar a esses detalhes. Um dos primeiros passos, então, quando ele consegue fazer essa primeira identificação, na dúvida, então, é separar esse animal.
Porque senão ele pode transmitir para os outros. Exato. Vamos supor, estamos numa sala, tem 100 pessoas e ninguém é vacinado. Se tiver uma pessoa com gripe, qual que é a chance de você e todos que estão aqui na sala presente se contaminarem e ficarem gripados? Grande. É verdade. Então, igual o isolamento social, se eu isolar esse animal, ele vai transmitir menos vírus e bactéria no ambiente para os coleguinhas dele ali do bezerreiro, para os bois da mesma baia ali presentes. Só que a gente sabe que na prática isso é muito difícil de ser feito. Então é muito mais fácil todo mundo ali estar prevenido, vacinado, porque se um ficar doente, os outros estão vacinados, a imunidade vai estar alta, vai ser muito mais difícil de ele vir ter a doença, seja ela clínica ou subclínica. Bem, entre os principais sinais clínicos da pneumonia bovina, como o médico veterinário Michael Fernandes explicou, estão então a febre, a respiração ofegante, o cansaço excessivo, secreções nasais, perda do apetite, diminuição da produção de leite, emagrecimento e às vezes até a morte. Por isso, um local adequado, limpo, manejo nutricional e ainda o bem-estar do animal influenciam diretamente para a prevenção da doença e também é fundamental caso tenha que tratar o animal. Essa doença causa grandes prejuízos aos produtores rurais, pois requer gastos com medicamentos, mão de obra especializada, manejo, além de perdas nas produtividades, seja para corte ou para leite. Então, é importante você fornecer a esses animais enfermos água de boa qualidade, alimentos balanceados, abrigo adequado, temperaturas muito altas ou baixas e também a umidade excessiva devem ser evitados. Conforto ambiental, é claro, não pode faltar. Instalações bem higienizadas, tem que ter o tempo inteiro. E também o acompanhamento do médico veterinário. O médico veterinário Michael Fernandes falou sobre as vacinas disponíveis de prevenção e também para combater a doença. A vacina, nós na Zoetis trabalhamos com 3 tipos de vacina respiratória. Uma delas é específica para ser feito em animais do primeiro dia de vida até os 3 meses de idade, porque ela provoca uma imunidade de mucosa, ela é feita na narina do animal, onde o vírus entra primeiro. A primeira porta de entrada do vírus que causa a doença é na narina. Então a gente borrifa 1 ml em cada narina, com aquela seringuinha plástica mesmo, simples, que a gente tem na fazenda. A bezerra absorve ali, pode ser feito no primeiro dia de vida, vai ter uma proteção de até 60 dias, porque é um animal que está em formação de imunidade, né? Vacinas injetáveis não funcionam em animais até 3 meses de idade, porque eles estão em formação de imunidade e eles não absorvem vacinas injetáveis. Então a Enforce 3 tem condição de proteger a sua bezerra desde o primeiro dia de vida. E o segundo momento que a gente faz ela, que nem eu comentei anteriormente, é na desmama. Com 60 dias ou mais de vida ou na desmama, até no dia da desmama, porque é uma situação de estresse que você tira o leite do animal, muda ele de ambiente, ele baixa a imunidade e pode dar uma pneumonia. Você solta ele para o pasto, você não vê a pneumonia. Ou ela cai o desempenho, ou você tem um risco de gastar com tratamentos, né, com medicação. É melhor prevenir do que remediar, ou vir um animal desse a óbito. 22% das mortalidades do dia que nasce até a desmama são advindos de pneumonia. E mais de 50% das mortalidades que acontecem na fazenda pós-desmama são advindos de pneumonia. Ou seja, a importância de fazer essa prevenção. No caso de bovinos confinados, seja eles vacas de leite no compost barn ou na entrada de confinamento, nas vacas de leite a gente preconiza fazer nessa época do ano, quando a inversão térmica chega de temperatura. Nos bovinos, sempre na entrada do confinamento. Eu posso fazer antes do transporte do animal, se eu tiver manejo para isso, ou lá no dia da entrada no confinamento, no dia 0 ou 3 dias após, que geralmente eu aproveito esse período para deixar o animal se hidratar, passar aquele momento do cortisol, o hormônio do estresse, e eu aproveito o mesmo manejo para fazer outras vacinas tão importantes também, para prevenção de raiva, carbúnculo, botulismo. Entendi. Você falou uma questão aí que eu achei interessante. Eu, por exemplo, Francis, eu bebo bastante água. Eu acho que esse é um dos motivos que eu gripo pouco. Acredito eu que se o produtor rural trabalha também com o seu animal, com bastante água, de boa qualidade,
fresca, limpa, né? Quer dizer, aquela água que está faltando só filtrar para ele mesmo beber. Sim. Já vai ajudar bastante na prevenção da doença respiratória. Sombra, água fresca e comida. Todo o ambiente do animal, na medida do meu possível, com a realidade que eu tenho, deveria ter isso. No confinamento, para você ter ideia, a recomendação é que se lave os coxos no mínimo uma vez por semana. Aquele coxo que você passa lá, eu tenho que ter coragem, se eu tiver com muita sede, ir lá e beber daquela água. O bovino também ele é palatável, ele gosta de alimentos frescos e de qualidade. No bezerreiro a mesma coisa, o baldinho de leite tem que ser lavadinho, limpinho, a água bem limpa. Dessa forma eu garanto um bom consumo de alimentos. E um bom indicativo também, o bezerrinho que está com febre, né, ele fica moado, às vezes ele nem não bebe água. Quando eu vou fazer um tratamento da doença com antibiótico, eu tenho que lembrar também de fazer um antitérmico, né, um anti-inflamatório, um analgésico, seja um dipirona, um diclofenaco, que vai cortar a febre desse animal e garantir que ele bebe água para não desidratar, Francis, para ele recuperar mais rápido a doença. No próximo episódio dessa série, o médico veterinário vai falar pra gente sobre os prejuízos que a doença pode trazer a você, produtor rural. Acordo de manhã